Você já ouviu falar de Server Driven UI? É quando a gente tem a combinação perfeita de um design system bem consistente, com a máxima flexibilidade do lado do back-end para especificar exatamente o que vai ser renderizado na tela. Como assim, Carol? Que loucura é essa? É justamente isso, a UI orientada ao serviço. E no vídeo de hoje, essa é justamente a ideia. Eu vou descomplicar o que é Server Driven UI para que você entenda por que grandes empresas como Airbnb têm utilizado essa abordagem ali de forma disruptiva e inovadora para resolver um problema muito grande no desenvolvimento de software. Bora pro vídeo! Olá pessoal, bora para mais um vídeo. Eu sou Carol Tequita e você está no Atequita Dev, meu canal de tecnologia. Já faz um tempo que eu queria fazer esse vídeo de Server Driven UI. E assim, se você já é raiz do canal, eu não preciso nem falar, né? Eu sei que você já curtiu, já deixou aquele comentário. Aliás, assim, o YouTube tá entregando muito pouco os meus conteúdos, eu tô reparando nisso. Então, se você gosta do conteúdo, já dá aquele apoio lá, dá o seu like e compartilha, porque ajuda bastante aqui o conteúdo. Mas já faz um tempo que eu queria fazer esse vídeo sobre Server Driven UI, né? Porque é um tema que eu estudei durante um tempo em uma das empresas que eu trabalhei, né? E aí, conversando com meu amigo Rodrigo Viana, que tá trabalhando justamente em uma biblioteca de Server Driven UI aqui no Brasil, open source, que eu vou falar sobre isso mais pro fim do vídeo, veio a oportunidade de trazer esse tema aqui pro canal também, tá, galera? Que é um tema super pertinente. Nessa época que eu tava pesquisando sobre esse tema, eu tava fazendo uma POC, né? Um Proof of Concept, ou seja, uma prova de conceito para trazer essa abordagem para a empresa que eu estava trabalhando, para o projeto que eu estava trabalhando. E foi um experimento muito legal que eu pude ver os dois lados, né? A dificuldade de você alinhar e poder implementar o Server Driven UI, né? E os benefícios que ele pode trazer ali para o desenvolvimento. E bora compartilhar isso aqui nesse vídeo. Eu acho que uma das primeiras coisas que a gente precisa entender em relação a Server Driven UI é o problema maior que a gente tem quando a gente está desenvolvendo um aplicativo. Por que isso diferencia de outros tipos de desenvolvimento de outras plataformas em si, né? A questão do deploy e das atualizações. Você não tem garantia de que o usuário realmente atualizou a sua aplicação, né? Porque você lança as versões na loja, então você não tem o controle de quando ele vai de fato atualizar o seu aplicativo, né? Você pode tentar forçar isso de alguma forma, mas enfim, você não tem a garantia de que isso realmente é executado e tem o tempo de deploy das lojas. Então, ou seja, quando você gera uma versão do aplicativo, isso vai para revisão, ou seja, leva um tempo até que isso seja revisado e disponibilizado essa atualização para que isso chegue aos seus usuários. Então, o deploy é um dos maiores gargalos quando a gente fala em desenvolvimento de aplicativo. Tem até uma coisa bem interessante que eu vi no LinkedIn, que foi um desenvolvedor back-end que estava se aventurando ali no universo mobile, e ele falou justamente sobre isso, tá? Ele falou assim, nossa, eu não tinha noção o quanto era complexo lidar com essa questão de versionamentos quando a gente está trabalhando com desenvolvimento de aplicativos, né? Porque tem toda a logística ali do deploy, né? E ele falou, tipo, realmente eu tenho que dar os meus parabéns para os desenvolvedores mobile, porque é algo realmente muito complexo. E para quem trabalha com web, às vezes não tem essa noção da diferença que tem. Então, quando você trabalha com web, né? Você vai ali subir o seu deploy e aquilo vai ser refletido instantaneamente para os usuários que estão consumindo aquele serviço. Né? Então, quando a gente fala em desenvolvimento de aplicativos, a gente tem esse gargalo muito grande. Há um tempo atrás, né, a gente tinha uma tendência de ter aplicações inchadas, né? Como que seria isso, Carol? Muita regra de negócio dentro dos aplicativos, né? Então, antigamente não tinha tanta essa preocupação, né? Quando os aplicativos surgiram ali. Então, era muito comum eu ter uma aplicação que vai remendar vários endpoints e ter muita regra de negócio embutida no aplicativo. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu quisesse construir um aplicativo de busca de passagens aéreas, né? E esse aplicativo, ele vai consultar ali 3 APIs de companhias aéreas diferentes e me mostrar as melhores passagens aéreas para o destino que eu tô querendo ir, né? Então, dentro da minha aplicação, do meu aplicativo, do meu celular, eu teria que fazer 3 chamadas de APIs, né? Consolidar aquela informação, fazer ali a ordenação e trazer os resultados. Ou seja, a regra de negócio está toda ali dentro. Eu só vou consumir as APIs externas, mas a regra de negócio está dentro do meu aplicativo. Então, se eu precisasse fazer qualquer alteração, ou seja, eu precisasse ali alterar a API, a versão da API que eu estou consumindo de uma companhia aérea, eu teria que gerar um novo aplicativo, subir na loja para que isso refletisse para os meus usuários. Ou se, por exemplo, a regra de ordenação estivesse errada, eu teria que fazer a mesma correção
correção no aplicativo, subir na loja para que os meus usuários tivessem acesso a isso. Ou seja, eles poderiam ficar um tempo ali com o aplicativo dando erro, até que eles atualizassem essa aplicação. A gente tinha, na verdade, dois problemas aqui. A quantidade de requests que a gente faz num aplicativo, né? Porque a experiência mobile, ela é muito diferente da experiência web, por exemplo, né? Porque você tem a disponibilidade da internet. Então, cara, você vai ter que fazer 3 requests de API diferentes para montar uma tela só. Isso custa muito quando a gente fala num aplicativo, né? Numa aplicação que vai rodar ali num celular. Então, tinha essa questão ali da performance, do consumo de dados, né? E tem o outro ponto também, justamente da orquestração disso, da regra de negócio embutida. Observando justamente esse problema, criou-se a tendência do BFF, que é o Back-End for Front-End, que inclusive eu tenho um vídeo no canal, já tá velhinho esse vídeo, mas ele explica muito bem o que seria o termo Back-End for Front-End. É quando a gente tem uma camada intermediária, né, entre esses serviços que vão ser consumidos e a minha aplicação. Então ele vai consolidar tudo que eu preciso para enviar para minha aplicação, para que eu não tenha muita regra de negócio, para que eu limpe um pouco, né, a minha aplicação, o meu cliente ali em relação à regra de negócio, né, e para que eu consiga enxugar também as requests que eu preciso fazer para poder montar a minha tela. Então eu tenho um back-end, uma camada de back-end específica que vai consolidar todas as informações e a minha aplicação vai consumir tudo de apenas um endpoint, por exemplo. Então nesse exemplo que eu dei das passagens aéreas, nessa ideia de back-end for front-end, ao invés de fazer 3 requests diferentes, né, nessa nova abordagem, eu faria apenas uma consulta em um endpoint e teria todos os dados que eu preciso para poder carregar na tela. Ou seja, a gente ganha bastante em termos de consumo de dados e tudo mais. A regra de negócio ficou do lado do serviço. Se eu precisar atualizar isso, fica muito mais fácil, né? Então, assim, houve muita evolução a respeito de como, da abordagem, de como montar uma aplicação, separando ali as responsabilidades entre cliente e servidor. Imagina só ter um site ultra rápido e protegido com as tecnologias mais avançadas ali da Cloudflare, que mantém as suas páginas protegidas contra ataques malware, garante uma total otimização, além de uma performance impecável. Você conseguiu imaginar? Agora imagina tudo isso gratuitamente no seu plano de hospedagem. Pois é, só na HostGator você conta com CDN gratuita em todos os planos de hospedagem. Isso quer dizer que você tem à sua disposição uma rede global de servidores que garante a entrega otimizada e rápida do seu conteúdo, independentemente da localização do usuário. Sites mais rápidos, seguros e otimizados. Aqui na descrição desse vídeo você encontra um link com condições especiais nos planos da HostGator, o melhor custo-benefício de mercado. Tá, Carol, você falou de BFF e tudo mais, mas e o Server Driven UI? Aí a gente chega num ponto, e se a gente abstraísse um pouquinho mais que isso, tá? Eu falei do BFF pra gente entender aonde estamos caminhando, enxugar a nossa aplicação e trazer as regras ali pro nosso servidor. Mas e se o nosso aplicativo ali, ele fosse completamente burro, ele não soubesse de nada, né? Ele não vai fazer a requisição do endpoint e saber exatamente os campos que ele vai alimentar na tela. Ele simplesmente vai pegar uma resposta de um endpoint e vai montar os componentes na tela baseado naquela resposta. Então ele não entende certamente o que seria aquilo, ele simplesmente monta aquela interface baseado nas propriedades que ele vai receber no seu back-end. Então é como se a minha aplicação fosse consumir um serviço que dissesse exatamente o que vai renderizar na tela. Por exemplo, renderiza um texto rosa escrito clique aqui. E ao clicar nessa ação, algo vai acontecer, ele vai especificar isso. Como, por exemplo, abrir uma URL. E aí eu consigo ter exatamente o JSON, qual que seria o payload, né? De todas as propriedades que eu falei para vocês. O front-end vai ler isso, simplesmente vai renderizar esse componente e obedecer às regras que já foram estabelecidas pelo back-end. Então, do lado do aplicativo em si, a gente não tem regra de negócio. A gente tem os componentes que são previamente definidos com as propriedades que já são estabelecidas, que eles podem ser customizáveis ali e quais ações podem ser especificadas. E aí o back-end vai fornecer ali o payload com todas as informações que eu preciso para poder renderizar aquele componente e para poder ter de fato o comportamento daquele componente na minha aplicação. A grande questão aqui é que justamente você precisa ter um design system forte. Lembra que eu falei? Ou seja, você precisa ter um time de design, de UI UX que vai sentar, definir os componentes que você vai utilizar
analisar, né, quais são as propriedades que podem ser customizáveis naquele componente, qual que é o comportamento daquele componente em meio àquelas customizações, como que ele vai se adaptar para que você crie uma biblioteca de componentes, para que você consiga reutilizar isso, para que você consiga montar a sua interface de forma totalmente dinâmica. Ou seja, é um trabalho conjunto entre o time de UI, UX e os desenvolvedores para criar essa solução que vai dar uma liberdade muito grande para a galera de produto, que vai poder experimentar coisas novas, vai poder customizar experiências ali, que pode ser bem interessante. Bora falar das vantagens então do Server Driven UI, já que você entendeu qual seria o conceito por trás disso, né? A grande vantagem é a centralização de atualizações, né? Então, como o meu cliente é completamente burro e a lógica está no servidor, eu consigo atualizar tudo, eu tenho controle do deploy muito maior, né? Então eu consigo atualizar, por exemplo, Android, iOS de uma vez, web, desktop, porque assim como eu falei, o Server Driven UI não está restrito ao desenvolvimento mobile. Eu posso fazer um design system com componentes que podem ser aplicados de forma multiplataforma, né? A gente tem até frameworks, bibliotecas que te permitem criar componentes de UI que vão trabalhar aí com várias plataformas, né? Então a ideia de Server Driven UI pode ser aplicado em vários contextos. Outra vantagem bem interessante, flexibilidade, né? Você pode ter customização, então você pode oferecer experiências customizadas para o seu usuário. Vamos supor, eu quero que determinados usuários ali, que tem uma faixa etária, tenham uma experiência diferente na minha aplicação, porque eu sei que eles gostam de uma funcionalidade diferente do meu produto, eu quero oferecer essa experiência diferenciada para eles, ou eu quero permitir com que eles possam customizar a sua experiência dentro da minha aplicação, ou eu quero até testar, né, fazer teste AB para ver o que funciona melhor, o que engaja melhor os meus usuários. Com o Server Driven UI, você tem maior flexibilidade nesse sentido. Outra vantagem é a redução de overhead do cliente, então você limpa bastante o seu cliente, ele fica totalmente burro, ou seja, o cliente acaba ficando leve, acaba ficando ali enxuto, né, e você leva essas regras pro lado do servidor. Legal, Carol, parecem que são vantagens muito interessantes, mas quais são as desvantagens, né? Um ponto que pode ser uma desvantagem muito grande é que o servidor, ele pode acabar se tornando um gargalo, já que tudo está concentrado ali no servidor, né, no lado do serviço, né, isso pode dar um certo problema se você tem uma grande quantidade de usuários, né? Então você tem que pensar muito bem na escalabilidade disso. Outro ponto que pode ser uma desvantagem pode ser a experiência do usuário, né? Então pode ser que você tenha ali um certo delay, uma certa latência, porque você está buscando as informações dos componentes que vão ser renderizados ali, pode gerar uma experiência não tão boa para o usuário, mas é claro que tudo isso tem como contornar, tá, galera? É só uma questão de implementação mesmo, mas pode ser uma desvantagem, né? Um ponto que você tem que ter cuidado na hora de implementar. E o terceiro ponto, que é uma desvantagem, é justamente a complexidade da implementação, né? É algo muito mais complexo você seguir para essa linha completamente dinâmica, você abstrair tudo do lado do cliente para chegar nesse ponto onde você realmente vai ter o benefício do Server Driven UI. A parte boa é que a gente já tem bibliotecas que te ajudam na implementação disso, e é justamente sobre isso que eu vou falar hoje. Na verdade, um framework, né, brasileiro open source chamado CraftD. Esse framework foi desenvolvido pela comunidade do Codando TV, que eu já falei aqui em um vídeo no canal quando eu falei sobre Kotlin multiplataforma, porque eles falam bastante sobre esse assunto. Aliás, o Rodrigo Viana, que é um dos idealizadores, né, pra mim ele é uma das referências sobre o assunto aqui no Brasil. E olha só, tô aqui no site do CraftD, onde você pode ter a documentação, que eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. E basicamente ele é um framework que te dá toda a estrutura para que você consiga implementar aí o Server Driven UI. Ele já tem suporte ali pro Compose Android, suporte pro Flutter, suporte pro iOS, e eles estão trabalhando ali no suporte multiplataforma do Compose, o Compose multiplataforma, né, que inclusive ainda está em beta pro iOS, que isso vai ser bem legal, tá, galera? Eu tô querendo contribuir pro iOS, porque eles estão com falta de devs iOS para poder contribuir. É um projeto totalmente open source, se você quiser contribuir, tem até uma abinha aqui para agradecer a quem tá contribuindo pro projeto. É sempre legal a gente se engajar nesse tipo de projeto, por isso que eu fiz questão de mostrar aqui, porque é muito legal, galera. E eu queria só mostrar um exemplo de como que funciona o framework em si, né? Então, qual que é a ideia? Ele vai te oferecer, não é os componentes em si, mas é a estrutura, né? Qual que é a ideia do framework? Oferecer toda a arquitetura aí para que você consiga criar, registrar os seus próprios componentes customizáveis e usar essa solução ali em uma abordagem server driven, né? Então, nesse exemplo que a gente está vendo aqui, a primeira coisa que ele está fazendo aqui, ele está criando as propriedades do seu componente, né? Então, ele está criando um data class, no caso do Kotlin, no caso do iOS, seria, sei lá, um struct da vida. Você vai criar as propriedades que você vai utilizar
renderizar no seu componente. Por exemplo, um texto, um valor ali que poderia ser uma cor, né? Um enum poderia ser uma cor. Enfim, você vai definir o que seria as propriedades que você vai utilizar ali no seu componente, né? Quais são as propriedades que aquele componente aceita customização? Poderia ser, por exemplo, o tamanho da borda, poderia ser a largura, né? Depende ali justamente de como que você pensa o seu componente. Aqui embaixo ele mostra como que seria ali um exemplo do JSON, né? Ou seja, como que o back-end vai enviar essa informação para o seu aplicativo para que ele consiga ler e renderizar aquele componente. Então a gente vê aqui que a gente tem essa key, né, que é uma chave, isso aqui é muito importante, e aqui vai as propriedades que você definiu, né, que a gente definiu anteriormente. Então, através desse modelo, desse payload, o seu front-end, a sua UI, vai conseguir entender qual componente vai renderizar e como ela vai renderizar. Aí é claro que para renderizar esse componente, você precisa criar o componente. Aqui tem um exemplo de como você cria o componente. Aí você criando um componente normal aqui em Compose, né? Você criando um componente e você vai pegando as propriedades justamente que a gente criou anteriormente. Então, você vai injetar as propriedades, ele vai utilizar as propriedades que a gente já criou anteriormente, o data class, né? E com essas propriedades, ele vai renderizar esse componente. Ele vai fazer os ajustes ali para renderizar o componente de acordo com as propriedades que eu estabeleci, né? Aqui ele deu um exemplo do CraftD checkbox, né? E a gente tem também uma outra classe que é esse builder. O que o builder vai fazer? O builder ele vai ter uma key, que é um identificador, né? Que no caso seria o checkbox component. E ele vai basicamente instanciar o nosso componente que a gente criou anteriormente com as propriedades que a gente definiu. Então, recapitulando aqui, a gente define as propriedades do nosso componente, nós criamos o nosso componente que vai consumir essas propriedades. E a gente vai ter um builder, que é uma classe que basicamente vai ter aqui uma chave definida e ela vai instanciar o componente criado com as propriedades que a gente vai extrair do JSON, do payload que a gente definiu, né? Então, como que o framework vai atuar debaixo dos panos, né? A partir desse payload aqui, né, através da chave, ele consegue identificar qual que é o builder relativo a essa chave que eu já estabeleci, e com a referência do builder ele vai simplesmente extrair as propriedades que eu defini aqui e instanciar e criar o meu componente que foi definido a partir dessas propriedades. É basicamente assim que vai funcionar. Aí aqui ele mostra alguns exemplos ali do Compose. Todos esses componentes ali, eles são definidos pelo back-end, né? E já tem até alguns componentes criados, né? Alguns botões, textos e tudo mais. Mas a ideia do framework em si não é fornecer os componentes, mas é o meio, é a arquitetura, é a estrutura para que você consiga criar os seus próprios componentes customizáveis de acordo com o exemplo que a gente viu aqui, que é muito simples de implementar. Ou seja, eu consigo criar desde componentes muito simples até bem complexos com essa estrutura pré-pronta. E esse é um projeto que está nascendo agora, tá, galera? Eu vou novamente reforçar que eu vou deixar o link aqui na descrição. Se você quiser saber mais, se você quiser contribuir. Eu disse pro Rodrigo que eu vou tentar contribuir como desenvolvedora iOS, porque faz tempo que eu queria contribuir para um projeto open source. Vamos ver se eu vou conseguir conciliar a agenda, mas é uma coisa que eu quero muito. Então, assim, se você gostou desse conteúdo e quer ver mais conteúdo a respeito disso, quem sabe você quer que eu traga alguma coisa mais prática aqui, contribuindo de fato para um projeto open source, não deixa de comentar, porque assim eu sei que tipo de conteúdo trazer pro canal. Quando você gosta de um conteúdo meu, mas não fala que gostou, o YouTube não entende que você gostou, e eu também não sei que tipo de conteúdo eu posso trazer aqui. Então, sempre que eu trago vídeos um pouco mais técnicos e você gostar, por favor, faz questão de comentar, porque isso ajuda a aumentar o alcance e eu posso trazer conteúdos mais aprofundados para vocês. Agora, assim como é de costume, eu vou ler um comentário que deixaram em outro vídeo do canal, porque o comentário de vocês é muito importante para mim. E o comentário que eu vou ler é do Junior Matos: qual a melhor linguagem de programa para desenvolver apps para celulares? Você fez a pergunta de milhões, né? Qual seria a melhor linguagem? Eu acho que isso é muito relativo. Eu falo muito que depende do problema que você quer resolver, né? Porque depende realmente muito disso. Eu quero desenvolver um aplicativo que ele é um MVP, eu tô testando uma ideia. Faz total sentido você utilizar um multiplataforma que vai ser muito mais rápido para desenvolver. Ou não, eu quero algo escalável, que é a longo prazo ali, que eu possa também utilizar recursos mais específicos de cada plataforma, aí o nativo vai fazer mais sentido, né? Então, assim, depende muito dos requisitos do projeto que você vai desenvolver. Mas se você é um desenvolvedor e tá pensando qual linguagem começar a aprender para poder desenvolver aplicativos, hoje eu diria que, para mim, de verdade, a minha opinião é que
Kotlin é uma excelente linguagem, justamente pelo suporte nativo ali do Android e a possibilidade multiplataforma com o Kotlin multiplataforma e o Compose multiplataforma. Não estou dizendo que é a melhor, mas para mim é uma linguagem extremamente estratégica hoje, né? Apesar de eu ser desenvolvedora iOS, eu sei que é algo extremamente nichado e tem uma barreira de entrada um pouquinho maior. Então, acho que essa seria a minha opinião. Muito obrigada pela sua pergunta, espero que eu tenha conseguido responder a sua dúvida. Agora sim, como é de costume, eu vou indicar outros 2 vídeos para vocês maratonarem aqui no canal, né? O vídeo que eu vou indicar aqui é um vídeo muito interessante, que eu falo sobre as últimas novidades do Kotlin multiplataforma. Isso pode ser bem legal para você que tem interesse em desenvolvimento de aplicativos. O outro conteúdo vai ser uma recomendação do YouTube e a gente se vê no próximo vídeo.